De médico e louco, todo mundo tem um pouco. Esse ditado é verdadeiro em muitos casos, pelo menos quanto a ser médico. De norte a sul em nosso país encontramos gente muito boa que tem sempre uma receitinha para curar algum mal. Todo mundo entende um pouco de tudo. Isso mesmo, sabedoria popular, dizem, tem solução para tudo, especialmente num país como o nosso que parece ter milhões de técnicos de futebol. Além disso, já dizem por aí que cada um tem uma sabedoria para si. Isso significa que o que é verdade para um não é necessariamente verdade para outro. É possível que os membros da igreja de Corinto pensassem assim também, pois não é à toa que Paulo diz: Rogo-vos, irmãos, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. O povo daquela igreja precisava de sabedoria, mas não da sabedoria popular e relativa. A ciência e a filosofia são coisas boas e têm os seus objetivos, mas na verdade o mundo precisa mesmo é da sabedoria de Deus. Justino viveu por volta do ano 100 a 165 depois de Cristo. Nasceu no coração da Palestina, em Samaria, perto do Poço de Jacó, onde Jesus anunciou à samaritana o verdadeiro culto. Filho de colonos abastados, possivelmente de origem latina, desde muito cedo mostrou gosto pelo saber. Conheceu a filosofia estoica, passou pelo idealismo nobre de Platão, pelas ideias de Aristóteles e pela filosofia numérica de Pitágoras. Procurou a verdade frequentando diversas escolas, dirigidas por filósofos de tendências diversas. Não encontrou em nenhuma delas resposta aos seus anseios. A reviravolta em sua vida deveu-se a um ancião que o conduziu à salvação em Cristo. Convertido ao cristianismo, Justino agora mostrava ao mundo greco-romano que era possível um intelectual se dobrar a Jesus. Mesmo depois de sua conversão, Justino continuou sendo conhecido como filósofo. A partir do ano 150, Justino fundou escolas filosóficas cristãs, primeiro em Éfeso e depois em Roma, instalado perto das termas de Timóteo, em casa de um certo Martinho. Ele ensinava exatamente como os filósofos, mas em conformidade com Cristo. Teve muitos discípulos, um verdadeiro auditório. Falou em reuniões públicas, confundia os pagãos e a sua ação tornou-se tão eficaz que os filósofos se inquietavam e começavam a ficar com inveja. Foi uma fase importante para a história do pensamento cristão, que com ele passou a ser encarado com seriedade pelos pensadores. Os ensinamentos deste filósofo cristão obrigaram as autoridades e os pensadores a levar em conta o cristianismo. Ele deu ao pensamento cristão o direito de cidadania e seu martírio prova que sua ação e influência eram temidas pelas autoridades romanas. O desempenho literário de Justino foi muito fecundo. Outros pais da Igreja afirmaram que ele compôs inúmeras obras, das quais somente três chegaram até nós: duas apologias e o Diálogo de Trifão. As apologias teriam sido escritas entre 150 e 160, enquanto o diálogo entre os anos 155 a 165. Na defesa da fé cristã, Justino usou dois argumentos principais: a antiguidade da Bíblia. Justino apresentava a Bíblia como fonte de toda sabedoria, cujo porta-voz era Moisés. Ele demonstrou como Moisés era anterior a Platão e, consequentemente, como Platão dependeu de Moisés. O outro argumento, o argumento profético. Para sustentar a divindade de Cristo, Justino enfatizava as profecias cumpridas por ele. Pelas profecias, Justino buscava provar que Jesus Cristo era o Filho de Deus enviado para transformar e restaurar a humanidade. Justino nos deixa um grande exemplo de vida. Intelectual, iniciou o diálogo com os judeus e com os pagãos. Sua vida foi uma longa busca da verdade. De sua obra, escrita com rudeza e sem arte, desprende-se um testemunho cujo preço e séculos só fizeram valorizar cada vez mais. O cristianismo para ele não era, antes de tudo, uma doutrina, porém uma pessoa, o Verbo encarnado e crucificado, Jesus. Neste homem que viveu há 19 séculos, percebemos o eco de nossos anseios, de nossas objeções, de nossas certezas. Descobrimos nele uma abertura de alma, uma possibilidade de acolhimento, uma vontade de diálogo que desarmam e seduzem. Por ensinar em Roma aos crentes interessados, nas casas particulares, começou a ser questionado e perseguido. E este foi seu crime, mais do que qualquer outro, ao que tudo indica, que o levou ao martírio.
Seu desejo era mostrar que o que era buscado por todos os filósofos de seu tempo só podia ser encontrado no homem-Deus. Em Cristo se manifesta plenamente a filosofia verdadeira. E isso não como resultado do mero esforço do homem, embora esse não seja dispensado, mas graças à ação do Espírito Santo. Justino, que nunca almejou ser pastor ou bispo, considerando-se apenas um simples membro do rebanho cristão, adquiriu tão grande renome que foi tido em Roma como um dos chefes da igreja, denunciado por Crescente, um filósofo pagão, a quem derrotou num debate público, foi preso em 163 d.C., no tempo do imperador Marco Aurélio, juntamente com 6 dos seus alunos. Interrogado pelo prefeito Rústico, mais uma vez expôs a sua fé com fervor intrépido. Ameaçado com açoites e o cutelo, reafirmou suas posições e cortaram-lhe a cabeça. Justino procurou o conhecimento e a sabedoria humana, mas quando chegou diante da sabedoria de Deus, não resistiu. Parou de procurar e abraçou o que Deus lhe havia dado. Quando dizemos que a sabedoria que vem de Deus é eficaz, significa que ela atinge seus objetivos. Ela satisfaz. Muitos crentes, antes de se converterem ao Senhor, tentavam buscar a Deus em muitos lugares e em muitas religiões, mas quando abriram a Bíblia ou ouviram a pregação da palavra, deixaram de procurar. Acharam. Assim é a sabedoria que vem de Deus. A sabedoria humana traz uma imagem falsa da realidade. Por isso é que o apóstolo Paulo não quis usar os recursos da sabedoria dos homens para apresentar o evangelho aos coríntios. Antes, sabia que o próprio Deus agiria por meio do evangelho. Sabia que a fé viria pela pregação da palavra de Cristo. Você já reparou como a sabedoria humana muitas vezes quer ocupar o lugar de Deus? Ela quer ocupar o lugar do Espírito Santo quando tenta convencer pecadores. Quantas tentativas, mas ao mesmo tempo quanta confusão. Mas quando o Espírito Santo fala no lugar do homem, a mensagem atinge os corações, alguns para a salvação, outros, infelizmente, não, manifestando assim o poder de Deus e a eficácia da mensagem que vem dele. A sabedoria de Deus pode ser alcançada por qualquer pessoa, da mais pobre à mais rica, do analfabeto ao letrado. Todos têm acesso ao conhecimento de Deus e todos podem pedir a sabedoria que vem dele. A sabedoria divina é, portanto, simples. A sabedoria deste mundo, a que vem dos homens, é muito limitada. Nem todos têm acesso a ela. A sabedoria de Deus é simples e, ao mesmo tempo, profunda. Ela fala da salvação, fala do nosso destino e sonda o mais íntimo de nosso ser. Conhecer a Deus é conhecer o ser humano com profundidade e descobrir a grandeza do amor de Deus. Nenhuma história humana é tão profunda quanto a história de Deus, do mundo e do homem reveladas na palavra dele. Leia o livro de Provérbios e veja a enorme diferença entre a pessoa que tem a sabedoria de Deus e a que é sábia aos seus próprios olhos. João Calvino diz que as pessoas que têm a sabedoria de Deus se alegram ao ouvir a pregação de Cristo sem nenhum enfeite ou recurso humano. A pregação assim atrai os humildes de espírito. Dessa forma, a mensagem que aponta para a cruz é apresentada no poder de Deus e reúne os verdadeiros filhos em torno do Pai. Precisamos então nos contentar com a mensagem simples do Evangelho e confiar no poder de Deus que transforma os corações. Este princípio deve comandar toda a nossa vida cristã em todos os momentos, e assim seremos sábios diante dele e para ele. O mundo depende de sinais e de resultados para que sua sabedoria seja aprovada. Esses sinais e resultados podem até ser bons, mas são passageiros e momentâneos. A sabedoria que vem de Deus, por outro lado, não está comprometida com o que as pessoas querem ver, mas está comprometida sim com a glória de Deus. Certa vez, numa igreja, alguns jovens foram escalados para dirigir os cânticos no culto de adoração. Pouco antes do culto, os jovens procuraram um dirigente dizendo que não haveria mais cânticos porque estavam sem instrumentos. Mas será que Deus precisa de instrumentos musicais para ser adorado? Claro que não. Se entendermos que Deus precisa disso ou daquilo para ser adorado ou servi-lo, ou ainda para evangelizarmos, estaremos dependendo dos recursos de homens e das suas ideias para servir a Deus. Na verdade, nós é que precisamos de fé para servir ao Senhor, pois sem ela é impossível agradar a Deus. A sabedoria humana depende dos recursos humanos, mas a de Deus está preocupada com a eternidade. Por isso, Paulo diz a Timóteo que essas escrituras são capazes de torná-lo sábio para a salvação.
Eternidade é um aspecto da sabedoria de Deus que nenhuma outra forma de sabedoria tem. Os crentes da igreja de Corinto estavam tão influenciados pela cultura grega de sua época que não aceitavam a pregação de Paulo, por ele não usar as mesmas técnicas de comunicação dos outros pregadores. Para Paulo, pregar a Cristo crucificado era o suficiente. O problema é que a pregação da cruz não traz nenhum atrativo para a sabedoria humana. Os textos de 1 Coríntios, capítulo 1 e 2, servem, portanto, de alerta para nós crentes e para a Igreja de Cristo. Devemos entender que nenhuma verdade humana é mais importante que a verdade que vem de Deus. A sabedoria de Deus é a resposta para o mundo, assim como compreendeu Justino.